Alô, turma boa do canal Ave Mais, muito bom dia para vocês ligados aqui no Acorda Vascaíno, oferecimento da 1xBet. A 1xBet, que é parceira do canal Ave Mais, você pode usar a palavra Ave Mais com uma palavra para dobrar a sua primeira aposta. Você colocando um valor, ele dobra. Colocou 40, vai para 80 e por aí vai. E você aposta, ganha dinheiro e a 1xBet paga bem e paga rápido. A 1xBet, que é uma empresa muito séria, que patrocina grandes clubes do futebol mundial, também grandes campeonatos, é uma empresa muito confiável e você pode ganhar dinheiro com ela. Bom, amanhã tem Vasco da Gama e Bangu em São Januário, o jogo que o Vasco precisa se recuperar para estar bem na classificação e garantir ficar entre os 4 para disputar a semifinal depois de 2 anos afastado, alijado. O Vasco não vem jogando nem semifinal de Campeonato Carioca. Mas hoje eu queria falar sobre o técnico adversário. Queria falar sobre Felipe, maestro, jogador que eu posso dizer que vi nascer no Vasco. Felipe foi colocado no time profissional do Vasco, numa história que muitos conhecem, mas eu vou trazer aqui de volta. Era a véspera de um jogo contra o Botafogo, me lembro como se fosse hoje, estava vendo o treino em São Januário, e o titular da posição era Vitor, um lateral que veio de Minas Gerais para o Vasco. Vitor estava machucado, não podia jogar. E o Lopes estava com uma dúvida e foi buscar na base uma alternativa. E foi pegar o lateral que era titular à época, que era Bill. Um lateral baixinho, mas que era muito bom jogador ágil, rápido. Mas recebeu um bizu do filho, Antônio Lopes Júnior, que treinava a equipe de base do Vasco, estava sempre acompanhando a molecada da base, e disse ao pai: pai, traz o reserva, o Felipe. Não desfalque o sub-20 não, porque o Felipe é melhor jogador, é um jogador diferente. Eu acho que esse rapaz pode dar muito caldo. E o Lopes foi para casa, pensou, chamou o filho, moravam juntos, e o pai disse: Júnior, vou confiar em você, hein, cara, vê lá o que você vai fazer. E o Lopes trouxe o Felipe. No primeiro coletivo a pronto, que se fazia muito coletivo antigamente, o Felipe arrebentou. Jogou aquela partida de domingo contra o Botafogo, o Vasco venceu o jogo e o Felipe jogou demais. E a partir dali nunca mais saiu da lateral esquerda. Sempre aquele tupetinho, sempre aquele futebol insinuante, aquele jogador que armava o jogo pela lateral esquerda. O Felipe não era um jogador de profundidade, de passar voando, velocidade, não. Ele era um armador. Era um jogador que fazia a armação do time pelo lado esquerdo. Muito talento, muitos bons passes, ótimos cruzamentos, uma jogada ótima em diagonal, chute para o gol muito bom. E acima de tudo, uma habilidade incrível. Driblava muito fácil, no 1 contra 1 era praticamente imarcável, ficava na frente do adversário. O adversário sabia que ele ia dar o bote para a esquerda, mas não conseguia pegar. Quando não, ele dava o cortezinho para dentro e armava o time por dentro. Felipe foi um jogador extraordinário, um jogador que mais ganhou títulos com a camisa do Vasco. Personalidade forte, chegou a jogar na seleção brasileira, mas não na principal com tanto destaque. E aí acabou indo jogar fora, mas não teve tanto sucesso. Acabou voltando, jogou em outros clubes, jogou no Fluminense, jogou no Flamengo, já jogando como meio de campo. E em 2000 fez parte daquele time do Vasco que foi vice-campeão mundial para o Corinthians, jogando como meio-campo e fazendo um time espetacular. Me lembro com o Juninho Pernambucano, com o Edmundo, com o Romário, enfim, um time extraordinário. Gilberto era o lateral esquerdo. Felipe parou de jogar futebol, uma pena, porque jogadores como ele não deveriam parar nunca. Tem emblematicamente a partida decisiva em 98 contra o Real Madrid, em que ele é o melhor jogador do Vasco, fez uma partida incrível, extraordinária. Por obra do destino e do acaso, a bola não entrou em 2 lances. Num ele dá um risco no Panucci, lateral italiano do Real Madrid, e chuta cruzado, a bola passa à esquerda do Bodo Wilgner, goleiro alemão do Real Madrid, e o Vasco acaba não conseguindo vencer aquela partida, que perdeu no final, num lance de muito talento do Raul e de uma marcação frouxa, errada da defesa do Vasco, do Vitor, lateral, e o Odivan acabou chegando vendido. Mas o Felipe marcou época no Vasco, pela sua irreverência, pelo seu talento, pela sua capacidade de improviso.
E ele é um cara que vai estar à beira do campo e tenho certeza que vai doer o coração de muita gente. O meu, inclusive. Porque Felipe, apesar da personalidade forte, apesar de posições controversas, é um personagem da história do Vasco. Foi um jogador extraordinário, foi um jogador de uma geração brilhante, cria do Vasco, chegou muito cedo ao lado do amigo e irmão Pedrinho. Eu posso dizer que brilhou mais do que o Pedrinho, que viu a sua carreira abreviada por questões físicas e médicas. Felipe foi um jogador muito diferente e que tenta buscar a questão de treinador como uma alternativa. Nunca foi um cara de falar muito, nunca foi um cara de dar boas entrevistas, então o caminho comentarista que o Pedrinho seguiu, que o Juninho Pernambucano seguiu, não foi. Para ser um gestor de futebol, chegou a tentar na Ponte Preta de Campinas, não teve grande sucesso. E como treinador, que eu acho que é o melhor dele, porque ele sabe muito de bola, ele fez os cursos, é um cara inteligente, é um cara que conhece, tem a linguagem do boleiro. Começou no Tigres do Brasil, time aqui do Rio de Janeiro, junto com o Pedrinho, foi engatinhando e está fazendo um bom trabalho no Bangu. Acho que é um cara que tem perspectivas de ser um excelente treinador. Eu concordo muito com as pessoas que dizem que é uma pena que o Felipe não esteja dentro do Vasco, mas eu acho que é questão de tempo, porque o Felipe acabou se envolvendo com a política do Vasco, apoiando um candidato. Isso traz no Vasco uma ojeriza do grupo opositor, como se isso fosse criminoso, e não é. Mauro Galvão apoiou também outro candidato, e nem por isso é uma pessoa que a gente tem que desprezar. Sorato da mesma forma, Edmundo, são todos ídolos do Vasco, são todos jogadores que fizeram história no Vasco. Então eu acho que o Felipe deve merecer amanhã o carinho, o aplauso do torcedor do Vasco, a reverência, como um dos maiores jogadores da história desse clube. Um craque que me traz muita saudade, um craque que me faz lembrar de como o futebol, né? De como o futebol era bom, de como o futebol era fácil para os grandes jogadores e como não era difícil uma transição, por exemplo, de um jogador da base. Felipe, contei a história dele aqui no início. Olha, vai jogar domingo contra o Botafogo, e para ele foi como jogar uma pelada na rua. E isso dói, por isso que a gente cobra tanto desses meninos hoje que sobem da base para o profissional, porque não é tão complicado assim. Basta saber jogar futebol, basta entender que, apesar de toda a pressão, apesar de toda a vaia, apesar de toda a responsabilidade, a bola é a mesma, o campo é o mesmo, os adversários são homens iguais a você, então não tem o porquê de estranhar. E o Felipe, eu espero que possa trilhar um caminho muito bom. Eu vi um jogo do Bangu nesse Carioca contra o Fluminense, que o Bangu jogou muito bem, estilo Felipe, de transição rápida, de toques inteligentes, de movimentação. Venceu por 1-0, gol de um jogador com nome emblemático, um jogador grandiosíssimo que jogou na Itália, Roberto Baggio, que perdeu o pênalti em 94, mas foi um grande jogador da Fiorentina e da Juventus. E eu gostei muito do que vi do time do Bangu, e eu acho que o Vasco vai ter muito trabalho. O Bangu é um time muito bem ajustadinho, é um time direitinho, corretinho, e o Vasco vai ter que suar aí um litro certo para tentar conseguir a vitória em cima do Bangu. Mas eu queria fazer esse comentário em cima do Felipe, fazer aqui a minha reverência a esse jogador que me deu muitas alegrias, a esse jogador que me fez muitas vezes ir ao Maracanã apenas para vê-los, assim como ele, outros grandes craques, apesar de toda a postura mais controversa fora de campo, mais introvertida, sem ser aquele jeito simpaticão, aquela coisa simpática, amiga, risonha, mas Felipe tem a personalidade dele que a gente tem que respeitar. E eu espero e torço muito que ele seja muito feliz como treinador. Eu acho que ele tem todo o perfil por ter sido um grande jogador. Nem sempre essa é uma equação certa, um grande jogador vira um grande treinador, mas eu acho que pelos conceitos de bola, pela vivência desde a base, de entender a importância do salão, fico imaginando os trabalhos do Felipe em campo, devem ser muito legais, porque ele deve buscar essa essência do jogo jogado, da posse de bola, da transição, e eu espero que ele seja realmente um bom treinador, mas que não dê sorte amanhã, que não possa fazer um grande trabalho amanhã e que o Vasco consiga vencer o Bangu. E que a política possa ser esquecida, porque caras como o Felipe tem que estar no Vasco, precisam estar ao nosso lado, precisam estar ali no departamento de futebol em algum momento, seja na comissão técnica, seja na base, seja numa área de gestão, porque é um cara que conhece muito do riscado, da bola e do Vasco. E um cara desse não pode ficar de fora. Felipe, que você tenha muita sorte, que você possa trilhar um caminho de luz, fazer um trabalho extraordinário, que possa ser treinador de ponta, como foi um jogador fora do comum. Acho que vai ser difícil,
Acho que é difícil você ser como treinador o que foi como jogador, mas torça que chegue perto, porque você é um cara muito competente, foi muito competente naquilo que fez e que você tenha muito sucesso. Mas não amanhã contra o Vasco da Gama. É isso, turma. Daqui a pouco tem o Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha lá no canal Atenção Vascaínos. À tarde tem o Ave Mais e à noite, na verdade o Ave Mais não, o Boletim AV. E à noite a gente vai estar com o Ave News a partir de 10 horas, 10 e meia, para trazer as informações do Vasco às vésperas de Vasco da Gama e Bangu. Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus, bom dia, tchau turma.